Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Erika e eu tive a ideia de fazer esse canal para começar a falar das minhas leituras, então fazer resenhas de alguns livros, falar minhas impressões e ideias que eu tive a partir de outros livros. Eu li num livro há muitos anos atrás de que o melhor método de você aprender alguma coisa, de absorver melhor alguma coisa é você ensinando. E eu sei que isso é verdade porque eu fui professora por muitos anos e, de fato, quando eu ensinava alguém, eu acabava absorvendo melhor. Você acaba tendo que encontrar formas de explicar aquilo de diversas formas, então você acaba absorvendo melhor aquele conteúdo. Então, a ideia é que eu consiga absorver melhor minhas leituras falando delas. Essa aqui é a ideia e o porquê eu ter pensado de fazer esse canal, tá? Então, essa aqui é a proposta daqui, beleza? Então, eu já vou começar falando da minha última leitura e das minhas leituras atuais. Então, eu tenho aqui a minha última leitura, que foi esse aqui, A Divina Comédia. Eu escolhi essa edição, essa tradução de propósito. Eu pesquisei alguns comentários sobre algumas as edições que tinha e não sei, eu achei que talvez essa tradução seria mais poética pelos comentários. Estou falando o que eu tive a impressão através dos comentários. De que seria mais poética, de que seria mais fácil, talvez, de eu entender. Então, eu não posso falar com propriedade que essa é a melhor edição e tradução, porque eu não tive acesso às outras, eu não li as outras, mas essa me atendeu muito bem. Não digo que foi uma leitura fácil, de forma alguma, mas as notas de rodapé dessa edição me ajudaram bastante. Tive bastante fontes de apoio, então, por exemplo, eu não peguei o livro aqui agora, mas o livro Dante, Poeta do Mundo Secular, do Eric Auerbach, me ajudou muito. Eu li ali até a página 100, mais ou menos, então eu não terminei o livro ainda. Mas do pouco ali que eu li, que assim, é mais a contextualização da literatura até a época de Dante, mas assim, é uma contextualização bem densa, e se você não tiver previamente já um conhecimento da cultura ocidental ali da antiguidade, da Grécia, da Roma, você vai ficar um pouco ali assustado e perdido com a leitura do livro. Então, ou você lê bem devagar, tendo que fazer ali uma pequena pesquisa de alguns termos, ou você já tem que ter uma certa noção, tá? Eu tinha uma certa noção, mais ou menos. Então, apesar de que alguma coisa eu conseguia, tá bom, eu acho que eu entendi. Algumas outras coisas eu precisava verificar e ler com muita, muita calma para eu conseguir entender. Mas eu acho que foi, assim, até a página 100. Então eu consegui entender ali o contexto do cristianismo onde Dante estava, e eu consegui entender um pouco também do estilo literário do Dolce Estilo Novo, que é ali o estilo onde o Dante e outros poetas da época escreviam. Outra fonte de apoio que me ajudou demais, 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 foi a aula do professor José Muni Nasser. Eu acho que todo mundo que pensa em ler clássicos ou que lê clássicos conhece o professor José Muni Nasser. Se você não conhece, pesquisa no YouTube, porque as aulas dele estão todas disponibilizadas gratuitamente aqui. É, assim, espetacular. Se você vai ler qualquer obra clássica que o professor já tenha dado uma aula, você obrigatoriamente tem que assistir essa aula. Ele fala mais uma contextualização da época também, de Dante, e ele fala um breve resumo de cada parte da Divina Comédia, então do Inferno, Purgatório e Paraíso, tá? Outra fonte de apoio também foram as palestras do professor Giuseppe Mota. Eu acho que é assim o nome dele. Vou colocar aqui na legenda o nome. Também me ajudou demais, tá? E hoje eu estava no Instagram e eu estava vendo os stories do Pedro. Eu não lembro o sobrenome dele também. Eu tenho uma dificuldade em lembrar o sobrenome das pessoas. Eu tava vendo os stories dele e uma pessoa perguntou, olha que coincidência, né? Eu tava pensando em gravar o vídeo hoje, daí eu tava lá e eu vi que ele respondeu numa caixinha de perguntas, uma pessoa perguntando que tradução da Divina Comédia que ele gostava e que ele recomendava.
e ele falou que todas as traduções, todas, ele enfatizou essa palavra, todas as traduções em português, ele não. Como que ele falava? Que eu também não quero colocar palavras na boca dele, né? Assim, ele não recomendava, digamos assim. Ele colocou no mesmo story lá um site onde ele recomendava as traduções de lá, mas são todas traduções em inglês. Se eu talvez tivesse ouvido falar desse site, talvez eu tivesse me arriscado a ler a Divina Comédia em inglês. Talvez, né? Não sei, talvez. Pelo que eu dei uma olhada lá, além da tradução da Divina Comédia que tem lá, também tem algumas aulas, algumas palestras, e eu achei muito legal, então eu tô pensando em assistir essas palestras. Pelo que eu consegui entender ali, é uma explicação de cada canto ali da Divina Comédia, então é bem extenso, né? Achei fantástico, assim, tô super afim de assistir. E acho que foi isso que foram minhas fontes de apoio. Consegui entender tudo da Divina Comédia? Não. Não mesmo. É muita referência mitológica, política da época, astrológica, filosófica também, de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, além de referências históricas da época também. Então eu não consegui entender completamente tudo. Mas, mesmo assim, eu acho que valeu a leitura, valeu a pena. Eu sou daquelas que defende que você consegue sim ler qualquer livro que você quiser. Mas eu não sou tão ingênua também de falar, de acreditar que você vai conseguir entender tudo de primeira se for um livro muito difícil, como foi a Divina Comédia. Então, eu sei, tenho ciência que eu vou reler esse livro um dia na minha vida. Mas, assim, a experiência foi legal. Foi muito legal. E eu, na verdade, escolhi ler esse livro porque eu li a História da Literatura Ocidental, volume 1, não li os outros volumes ainda, do outro Maria Carpô, que é esse aqui, da edição do Senado. Então, assim, não é um livro tão grande quanto os outros volumes que são 4 volumes. Agora eu quero falar das minhas leituras atuais. Então, como eu tinha previamente dito, eu li a História da Literatura Ocidental do Carpô, e uma das coisas que me chamou mais atenção foi o fato de que o Carpô, ele citava as obras que ele tinha lido nos idiomas originais. Eu achei muito incrível o fato de você conseguir ler as grandes obras da literatura nos idiomas originais. E eu pensei, bom, eu falava inglês, assim, bem. Eu fiquei muitos anos sem falar, mas eu acho que se eu pegar um livro para ler, eu consigo entender. E eu resolvi também aprender espanhol, então eu estou aprendendo espanhol. Então, pensando assim, eu comecei a ler um livro em inglês e outro em espanhol. Então, as minhas leituras atuais estão sendo uma em inglês e outra em espanhol. Eu queria também conciliar uma leitura aí em português, né? Então, de um autor brasileiro. Mas aí não consigo ter tempo para ler tudo. Então, eu tô lendo só esses dois por enquanto. Então, o livro em inglês que eu estou lendo é o Drácula, nessa edição da Amazon Classics, que tem. Nossa, deixa eu pegar direito, senão eu vou derrubar meu Kindle. Essa é a capa. Que tem no Kindle Unlimited. Nossa, eu escolhi esse livro meio que às cegas, porque eu não sabia nada de Drácula. O que eu tava na minha cabeça é: meu inglês está enferrujado. Quero um livro que vai me prender. Um livro de suspense e terror muito provavelmente vai me prender que qualquer outro gênero. Então eu vou pegar o Drácula que me parece adequado. E conciliou de ser outubro, quando eu escolhi começar a ler Drácula. E tô na metade do livro já, e assim, de fato, o suspense e o terror ali, o drama do livro, do enredo, me prende a ponto de eu querer ler pra saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Entretanto, eu levei um tiro no pé, porque pensei comigo, meu inglês tá enferrujado, vou tentar pegar um livro que ali vai me instigar a ler, que seja mais fácil. Não é fácil. Eu não sei se é porque meu inglês tá muito péssimo, mas não tem sido uma leitura tão fácil. Assim, o livro é construído não numa narrativa linear. Ele é pedaços de diários dos personagens, pedaços de artigos ali de jornais que tem a ver com a história. Então, quando é na parte dos diários dos personagens, a leitura flui mais, porque é um estilo narrativo ali, né, que tá
narrando os acontecimentos. Mas quando é os jornais, aí o inglês fica bem mais difícil pra mim entender. Ou então, quando é no diário, o personagem tá escrevendo o que um outro personagem falou e aquele personagem em si, eu não sei se posso falar caipira, que fala um inglês mais errado, um inglês mais carregado de frases de palavras regionais ali. Poxa, daí é bem difícil pra mim. Assim, eu tô no capítulo, deixa eu ver que capítulo que eu tô. O capítulo mais difícil pra mim ler até agora foi o capítulo 7. Não sei se quem leu teve essa sensação também. Eu tô no 14. Então, no capítulo 7, eu sei porque eu estagnei nesse capítulo um pouco. Eu tive que ver resenha do capítulo pra conseguir entender. Até que tá, ok. Beleza, entendi. Porque tava difícil o inglês. Mas, no geral, assim, eu fiquei bem surpreendida com o quão esse livro é bem escrito e bem estruturado e te prende. E é aquele thriller legal de ler. Então eu fiquei bem feliz de ter escolhido esse livro. Bem feliz. E assim, eu tô lendo na edição da Amazon Classics ali, né? Não tem nenhuma nota de rodapé, não tem nenhum texto introdutório, então eu caí de paraquedas sem saber do que se tratava o livro. A única coisa que eu sabia é que tinha a ver com vampiro. Então teve algumas coisas ali que quando eu li, que massa! Isso aqui eu sei que tá dentro ali da mitologia do vampiro. Por exemplo, o Conde Drácula ali no começo, ele passa na frente do espelho e não aparece reflexo. Ele dorme num caixão de dia. Que ele se transforma em morcego também. Então tem bastante coisa que, quando a gente pensa em vampiro, a gente tem essas ideias na cabeça. E é legal de ler isso daqui e ver que tá aqui essas coisas, né? No geral, eu tô gostando muito da leitura, tá? Um outro livro que eu estou lendo também, como eu falei pra vocês, um livro em espanhol que eu tô lendo, é o livro Marianela, né, que fala, do Benito Pérez Galdós, que é esse aqui. Eu tô lendo uma edição também que é gratuita no Kindle Unlimited, então tem essa capa aqui. Tô lendo em espanhol. Esse livro foi mais difícil para eu conseguir entender, então assim, porque eu não falava nada de espanhol. Então, eu vi algumas aulas de pronúncia de espanhol, que me ajudou muito a conseguir pronunciar corretamente a leitura. Depois disso, eu assisti 2 séries em espanhol. A primeira série foi com legenda em espanhol e a segunda série foi sem legenda, foi na raça mesmo. Aí depois que eu finalizei, eu comecei a leitura da Marianela, tá? Como que eu fazia? Eu ouvia o audiobook do capítulo e em seguida eu lia em voz alta mesmo o capítulo. Então acabava que eu demorava bastante até eu conseguir passar para o outro capítulo. Isso foi bem cansativo no começo, até que agora, que eu tô no capítulo 13, eu estou conseguindo ler sem o auxílio do audiobook, tá? O enredo é basicamente assim. A Marianela, ela é órfã, a mãe dela tirou a própria vida quando ela era pequena e acabou que ela foi cuidada por uma família que não tratava assim, não é que tratava mal, mas também não tratava bem. Tratava ela assim, como se ela fosse menos que o cachorro da casa. Basicamente assim. Ela fez amizade com uma das crianças do casal que cuidava dela, mas é isso. E o próprio filho do casal, que fez amizade com a Marianela, que agora não me recordo o nome, ele também não fala coisas positivas dos pais. Então dá a entender que os pais não são pessoas muito agradáveis, não é? E a Marianela, ela também tem amizade muito forte com um moço da cidade chamado Pablo. Mas o Pablo é cego. Mas apesar de ser cego, ele é muito rico. Então, ele também é órfão de mãe, mas ele tem o pai dele. A Marianela nem conheceu o pai dela. E o Pablo, ele é muito rico, e o pai dele, porque ele é muito rico, ele chama um médico para vir para a cidade para tentar ver se consegue dar vista para o filho dele. E assim, a Marianela é muito amiga do Pablo. E o Pablo, como não enxerga, ele não bem usa, mas como eles são muito amigos, a Marianela acaba sendo os olhos do Pablo. Então eles saem muito juntos, eles passeiam e ela fica descrevendo as coisas da cidade para ele. Em determinado momento, eles estão ali num momento muito íntimo,
na conversa deles, e ele acaba falando: olha, meu pai ontem à noite estava lendo para mim, inclusive, importante de falar, que eu esqueci de falar, o pai do Pablo, ele lê muito livros pro Pablo, porque ele pensa assim: meu filho já é cego, eu não quero que ele seja cego 2 vezes, de não conseguir ver as coisas do mundo com os olhos e também de não conseguir ver pensando nas coisas como elas são. O pai do Pablo estava lendo sobre a beleza para ele, e daí ele estava descrevendo a beleza para ele, e o Pablo tá falando isso para Marianela. Até que o Pablo conclui: conheço alguém que tem essa beleza do que o meu pai me falava, e é você que tem essa beleza. É bonitinho o livro, né? É você que tem essa beleza do qual meu pai falava. Você é a pessoa e é a coisa mais bela que existe no mundo, e eu tenho certeza absoluta disso. Mas a Marianela, ela é órfã. E a mãe dela, né, tirou a própria vida quando ela era bem pequenininha. E todo mundo da cidade trata a Marianela como se ela fosse marginalizada. As pessoas tratam ela como tratariam um bicho. Falam pra ela que ela é muito feia, falam pra ela que ela é muito fraca, que ela não serve pra nada, então ela não pode sequer trabalhar, sequer ter algum ofício ali na cidade. Enfim, desprezam bastante ela, inclusive o pai do Pablo. E quando o Pablo se declara dessa forma para Marianela, ela não sabe nem o que falar. Ela fica sem palavras. Porque por um lado ela quer acreditar no Pablo e ela se sente feliz, mas por outro lado ela pensa: poxa, não é verdade, eu não sou nada, eu sou feia, eu não sou ninguém, né? Ele tá doido de pensar assim. Mas a conversa continua fluindo até que ele fala assim: eu quero me casar com você. E a gente vai se casar. Ele não pergunta, ele só afirma pra ela: a gente vai casar. E, enfim, é muito bonito, né, o livro. Mas aí que eu tô na metade do livro, então não sei ainda o que vai acontecer. Mas o médico já chegou na cidade, ele chega, na verdade, no primeiro capítulo, e ele vai tentar dar a vista ao Pablo. E a Marianela, ela tem certo receio de que quando ele começar a ver, ele vai ver que ela não é bonita, de verdade. Então ela fica com receio, é claro que ela quer que ele enxergue, mas ela fica assim pensativa. E o pai do Pablo já, ele nem considera a Marianela como uma pessoa de verdade, né? E ele já prometeu o casamento pro filho dele com uma outra mulher lá, com uma prima do Pablo, né? Então, está assim sendo o enredo. O livro, enfim, tem muito mais partes, mas eu fiz um resumão aqui só para vocês entenderem do que se trata o livro. Então, assim, só para concluir, esse é um canal que eu comecei para falar dos meus livros por hobby. Então, não terá vídeo toda semana. Talvez tenha, em algum momento, talvez até tenha mais por semana, mas não vou me comprometer, não pretendo, né, fazer disso algo muito sério. Eu só quero ler, fazer meus fichamentos de um ou outro, né, não de tudo. Fazer umas resenhas de alguns que eu queira, falar umas impressões de outros que eu queira, fazer uma coisa mais pra mim, assim. Então, enfim, se você gostou, deixa um joinha, comenta, compartilha. E, enfim, é isso. Valeu, tchau.